was legal. Morphine, heroin, legal. Cannabis, legal. For some reason, we transformed these laws. Does anybody believe that 80 years ago or 90 years ago in Brazil or America, that an expert commission of scientists and doctors and economists was assembled and they made very informed decisions and they decide alcohol and tobacco are less dangerous and these are more dangerous and therefore legal and therefore criminal? Does anybody believe that? You know, I mean, the answer really is, and Gerardo said it before, what determines historically in your country and mine and many others which drugs became illegal and which remain legal had nothing to do with the relative dangers of these drugs and everything to do with who used these drugs. Today, we've had these laws for 2 or 3 generations, and this history of the origins is forgotten. And I realize, for those of you in the media, you never write about history because you're a reporter. You write about today and yesterday. But the problem is to do an injustice to your readers and your listeners because they have no vehicle to be informed about the origins of these laws. We live today with the myth that these laws are grounded in justice and in the protection of public health, when in fact these laws are grounded in ignorance and in prejudice. That history needs to be uprooted, uncovered. A questão religiosa é determinante, porque o cristianismo estabelece uma espécie de ordem baseada na divinização de uma única droga psicoativa, que é o álcool, considerando essa droga não apenas legítima no seu uso corriqueiro, no seu uso festivo, etc., mas usando-a ritualmente como já se fazia na religião judaica. No século XIX ocorre uma inversão dessa ordem a partir de uma das vertentes do protestantismo, que é o culto metodista, fundado pelo John Wesley na Inglaterra, que depois vai ser muito influente nos Estados Unidos. A partir mais ou menos de 1800, início do século XIX, eles passam a considerar que o álcool em si mesmo é algo pecaminoso. Isso, que era uma tese minoritária, vai ganhando peso político, vai influenciando o Estado norte-americano até conseguir aprovar em 1919 a Lei Seca, que proíbe totalmente, durante quase 14 anos, a produção e o comércio de qualquer bebida alcoólica, inclusive cerveja. A Lei Seca é digamos assim, o primeiro grande exemplo de uma lei proibicionista de fato. E que eu acho que é um paradigma mesmo do proibicionismo. Porque, ainda que depois ela tenha sido revogada na década de 30, ela deu um modelo do proibicionismo. E qual que é o modelo? É a busca radical de exterminar da face da terra substâncias e práticas, usos relacionados a algumas substâncias. No caso era o álcool, mas depois, mesmo que para o álcool isso tenha sido revertido, para outras drogas foi ampliado, foi incorporado. Quando legalizou-se o álcool nos Estados Unidos, todo esse aparato montado para repressão foi se dedicando, foi sendo transferido a controlar essas drogas que hoje são ilegais. Essa vertente que vai ficar marcada, enfim, pela ideia do puritanismo, de uma busca de controle das fontes de prazer da humanidade, ela se tornou a posição dominante no século XX a partir da influência norte-americana. E começou a haver uma identificação das drogas com populações minoritárias. In the 1870s and 80s, the principal users, consumers of opiate drugs in my country, maybe yours too, were middle-aged women. Mostly middle-aged white women. Opium, morphine, and you know something? Nobody thought to make a criminal law with respect to opium when the principal users were middle-aged white women. But then, when the Chinese come to America, they're working 80, 90 hours a week on the railroads and in the mines, everywhere. And at night they go back and they smoke their little opium pipe, just like they did in the old country.
just like other people drink their alcohol at night. But the fear was, what would these Chinamen do in their opium dens to our women and their children? Who would they addict and rape? The first anti-cocaine laws in America were in the south of my country, directed at black men, at Negroes, working on the docks in New Orleans, elsewhere. And the fear was, these black men take this white powder up their nose and see themselves as powerful and go out and rape our white women. The first anti-marijuana laws, they were directed at the Mexican Americans and Mexican migrants coming to America, taking good jobs from good white people, going back home at the end of the night, smoking up a little marijuana reefer. And the fear was, what would these Mexican, these dark-skinned people do to our women and our children? Every war has to have a spy, and in the war on drugs, I was that spy. For the undercover agent is the spy. I did that for 14 years. My job then becomes to do whatever is necessary to become your best friend, your closest confidant, so that I can betray you and send you to jail. In 1968, Richard Nixon declared war on drugs. And the reason he did it had very little to do with drugs. It had mostly to do with the fact that he was running for the presidency and he wanted some extra votes. A guerra às drogas, essa expressão foi usada para esconder interesses geopolíticos, geoestratégicos e geoeconômicos. E essa guerra às drogas era entendida pelo Nixon como uma urgência dos americanos. Que os Estados Unidos deveriam declarar guerra a essas substâncias que, segundo ele, estavam contaminando os Estados Unidos. Ele prometia à população norte-americana que combateria internamente. We've turned the corner on drug addiction in the United States. Drug addiction in the United States is under control. The president allocated another $462 million for the drug war in 1974, almost 8 times the amount spent 4 years earlier. In his first year in office, he got the U.S. Congress to pass massive funding bills that would give tremendous amounts of money to any police department willing to hire officers to fight his war on drugs. And they sent us out on the streets to arrest drug dealers. Because there weren't many drug dealers out there, they targeted people like me on small friendship groups of young people, people in college or in high school or in between. I'd stay in this group until I got every person in the group. Nearly 1,000 young people went to jail as a direct result of what I did out there as one undercover agent. Something I'm certainly not proud of today. We lied about what we were doing as police officers. We accused these people of being big-time drug dealers, and when we bring them in 100 at a time and line them up against the wall, and the media would be there taking their pictures, and my bosses would come out and point to them and say, you see that? There's 100 major drug dealers we took out of your community. This is a terrible situation, and we need more money, we need more police officers, we've got to arrest more people, we've got to build more prisons, we have to stop this. And the whole idea was to frighten people, to frighten the public.
And the media picked it right up, and we did everything we could do to inflame this, make it look worse and worse. Because of the war on drugs, we spend so much of our police staff time and our police budget chasing around these non-violent drug offenders that we just don't have time anymore to protect citizens from violent crimes. No governo Ronald Reagan, vem a grande política que ele apresenta de war on drugs, de guerra às drogas. E aí já tem o fator interesse. Então ele demoniza o uso das drogas e diz que há necessidade de se combater não só internamente, como dizia o Nixon, mas também externamente, tendo em vista países de produção de drogas ou de matéria básica para a droga. E aí se estabeleceu uma lógica que é a lógica do país produtor e do país consumidor. E que é uma lógica interessante porque é uma lógica de segurança nacional, na medida em que o governo dos Estados Unidos considerava que o próprio país, os Estados Unidos, era um país consumidor, que produtores eram outros países ou outras regiões, e que, portanto, os Estados Unidos tinham o direito de se defender. Se defender, inclusive, atacando as fontes, e que justifica, portanto, ações internacionais de combate. Isso, na realidade, era um pretexto para ele montar bases e para, a título, falso título de cooperação internacional, entrar pela América Latina e em outros países. A questão das drogas virou uma questão de equilíbrio mundial. Por quê? Porque abre portas para intervenções mascaradas de cooperação. Quando eu fui secretário nacional antidrogas, por exemplo, na embaixada norte-americana, e eu descobri isso, existem as pessoas que trabalham, que vêm dos Estados Unidos, sim, mas quantos estavam como funcionários da embaixada, burocratas, e eram da CIA, da DEA? Eu encontrei, por exemplo, e por acaso no aeroporto, porque eles vieram falar comigo, eu era o secretário nacional, no aeroporto de Manaus. Eles se apresentaram, nós somos do DEA. Tal. A partir daí eu estarei em um procedimento para saber o que eles estavam fazendo lá em Manaus e com que autorização. Percebe? Dá para perceber essa intromissão? Agora, quando se fez isso, a Comissão de Relações Exteriores, não me lembro agora se da Câmara ou do Senado, cada um tem as duas, mas bom, do Parlamento, instaurou imediatamente um procedimento verificatório, se marcou uma audiência onde eu seria ouvido. Estou esperando até hoje, tá? E ninguém foi ouvido. Isso se perdeu, não há interesse, há todo um jogo. O proibicionismo ele é constituído por camadas, né? E talvez a primeira camada, a camada mais basal, seja o moralismo. Essa história de que quem está envolvido com drogas é um demônio que quer corromper o resto de nós, isso não se sustenta, isso simplesmente não é verdade. Esse discurso da pureza, da virtude, né, na verdade embute uma ideia autoritária. Numa democracia, o vício e a virtude, eles convivem, né, no mesmo lugar, nas mesmas pessoas, né? Ninguém é absolutamente bom, absolutamente mau. Logo imediatamente vem uma outra camada, que é o discurso da saúde pública, que é uma camada de discurso médico, sanitarista, que vai dizer, vai tentar afirmar, né, que as drogas, algumas drogas são perigosas para a saúde individual e coletiva. Então, por isso elas precisam ser proibidas. Saúde pública, normalmente, é quando a saúde é um bem público, ou seja, quando não cabe aos indivíduos tomar decisões. Por exemplo, no caso de uma epidemia. Isso é um caso de saúde pública. Agora, quando se trata da decisão que o indivíduo toma sobre sua própria vida, não é um caso de saúde pública, é um caso de saúde individual. É claro que isso não significa que é um problema menor, mas significa que é um problema que deve ser tratado em outra esfera, não mais na esfera do Estado, mas na esfera da sociedade. E às vezes necessita do trabalho de clínicas, às vezes do trabalho de famílias, às vezes do trabalho de igrejas, mas não necessita do trabalho do governo, não necessita do trabalho da polícia. Uma mercadoria, né, feita no mercado clandestino, ela não se submete a nenhum controle de qualidade. Né, e, portanto, ela potencialmente pode ser muito mais prejudicial à saúde. O discurso da saúde pública veio colado ao discurso moral, aí proíbe-se. Aí, ao proibir, vem um terceiro nível, que é o problema de segurança pública.
Fim de semana violento no Rio, as ações do tráfico provocam morte e assustam os moradores. Porque quando você proíbe e o mercado não termina, mas o mercado passa para a ilegalidade,